Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre química orgânica. Em se tratando de química orgânica, a química, na verdade, ela é dividida em duas grandes áreas, que são a área dos compostos inorgânicos e a área dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles são muito conhecidos pelo fato de possuírem carbono e hidrogênio juntos, na mesma fórmula química. Isso é o que diferencia um composto orgânico de inorgânico. Então, se o composto orgânico tem carbono e hidrogênio juntos, os compostos inorgânicos não têm esses dois átomos juntos na sua fórmula química. Então, um ilustre senhor chamado de Berzélio chegou a essa conclusão de que todo composto orgânico teria esses dois átomos juntos. Então, por isso, será necessário falar sobre o carbono especialmente, dizendo as características e classificação do átomo de carbono e também a classificação e características das cadeias carbônicas. Por que isso? Por que o carbono? Porque o hidrogênio só pode fazer uma ligação. O carbono, segundo o postulado de Kekulé, ele diz que dentro de seus postulados, o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele pode fazer quatro ligações. Por isso, cada átomo de carbono vai poder fazer quatro ligações, isso didaticamente. Então, ele faz tantas ligações que ele consegue formar cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas elas são muito altas, muito grandes. Então, por isso, a gente também fala das características e classificações das cadeias carbônicas. Então, começando pela característica do átomo de carbono. Bom, sobre suas características. Características. O átomo de carbono ele pode fazer quatro ligações, então essas quatro ligações nós temos quatro possibilidades. Então vai ser as quatro ligações simples, ou duas ligações duplas, ou ainda uma ligação simples e uma tripla, ou se não, duas ligações simples e uma dupla. Para cada ocasião eu tenho quatro ligações no total. Só que, afunilando essa questão das ligações, nós temos dois tipos de ligações, que é as ligações π e ligações sigma. Aqui mesmo, quando a gente vai tratar até mesmo da hibridização, será necessário falar desses tipos de ligações. Então, cada ligação simples dessa, ela recebe um nome que é chamado de ligação sigma, que é essa letra grega. Então, cada ligação simples é uma ligação sigma. Já na ligação dupla, nós temos a ligação sigma e uma ela é π. Uma é sigma, a outra é π. Então, sempre acontece com ligações duplas. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Uma é π, a outra é sigma. A ligação simples vai ser só sigma. Ligação simples, sigma. Quando chegar na ligação tripla, nós teremos uma ligação sigma e duas π. Tá? Uma π aqui e outra π também embaixo. Ok? Então será necessário mapear esses tipos de ligações, porque vai nos ajudar também a entender, por exemplo, identificar outra característica muito importante de cadeias fechadas desses carbonos, tá? E também a sobreposição de orbitais. Bom, em se tratando de sobreposição de orbitais, vamos então falar da hibridização. O que é hibridização? A hibridização, então, vem a ser essa união dessas ligações, tá? Geralmente, nós entendemos de que existem três tipos aqui que vamos considerar dessas hibridizações. Então, ó, as hibridizações, ou como alguns gostam de chamar de hibridação, é a mesma coisa. Nós temos o tipo sp, sp2 e sp3. Então, cada um a gente consegue diferenciar qual é o tipo de hibridação. Por exemplo, quando for do tipo sp, ele vai acontecer muito com o carbono que faz uma ligação simples e uma ligação tripla. Ou se não, aquele carbono que faz duas ligações duplas. Agora, na sp2,
ele vai acontecer somente com o carbono, que ele faz duas ligações simples e uma ligação dupla. E na sp3 vai acontecer com o carbono, que ele faz quatro ligações simples. Então agora fica fácil, né? Por exemplo, quem vai sofrer a hibridação do tipo sp? Ó, vai ser o cara que faz ligação simples e uma ligação tripla ao mesmo tempo. Então vai ser esse cara aqui, ó. Né? Agora, eu também tenho a possibilidade de fazer duas ligações duplas, que é esse cara aqui. Quem vai fazer a hibridação do tipo sp2? Vai ser um cara que faz uma ligação dupla e duas ligações simples, que é esse cara aqui. E do tipo sp3 vai ser um cara que faz as quatro ligações simples, que é esse cara aqui. Então, eu tenho uma dica que é o seguinte. Para saber do sp, é só você falar sp, sp. Se você quiser saber se o cara é do tipo sp2, é só você falar sp1, p2. E se você quiser saber sobre o sp3, é só você falar sp1, p2 e p3. Tá? Então, isso que são hibridações, são sobreposições de orbitais, que vão formar esse grupo então, de sp, sp2 e sp3. Tá? Esse sp, na verdade, é sp1. Então, como é 1, a gente não precisa colocar 1. Antes de prosseguirmos com agora as classificações do átomo de carbono, vai ser necessário também entender de que essas ligações, termodinamicamente, ela vai exigir, então, um tipo de energia para manter elas unidas. Então, primeira coisa, qual é o tipo da ligação que ela é mais forte ou qual é o tipo da ligação que ela é considerada fraca? Existe, então, um parâmetro de que eu preciso de praticamente o mesmo gasto energético para manter essas ligações ou até mesmo para dissociá-las. Mas as ligações do tipo sigma, elas são consideradas mais fortes, enquanto que as ligações do tipo dupla, ou seja, que envolve ligações sigma e pi, ou tripla, uma sigma e 3π, elas são consideradas um pouquinho mais fracas comparadas às ligações simples. Então, sim, as ligações simples são as mais fortes. As ligações duplas e triplas são as mais fracas. Prosseguindo então, ó, agora com a classificação do átomo de carbono. Então, sobre a sua classificação, ela acontece da seguinte forma: o átomo de carbono ele pode ser chamado de primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, ó, primário, secundário, terciário ou quaternário. O que significa isso? É que quando um átomo de carbono ele faz ligação química com outro átomo de carbono, então por isso ele é chamado de primário. Quando um carbono ele faz ligação química com outros dois carbonos, então ele é chamado de secundário. O terciário é quando um carbono faz ligação química com outros três. E o quaternário é quando um carbono faz ligação química com outros quatro. Então, se formos, né, fazer aqui um leve exemplo, sabendo que cada carbono ele faz quatro ligações, né, dessa forma, o que podemos dizer sobre esse átomo de carbono aqui, ó, que está em verdinho? Se você for reparar, ele só está ligado a esse átomo de carbono só. Então, por isso, ele é um carbono primário. Se formos falar desse carbono aqui, ó, laranja, também seria primário. Agora, se eu fosse falar desse carbono que está em rosa, veja bem, ele está ligado com um, dois, três átomos de carbono. Por isso, ele é terciário. Tá? Então, sempre assim. Se estiver ligado com um só, é primário. Se estiver ligado com dois, secundário. Se estiver ligado com três, terciário. E com quatro, quaternário. Tá? Se eu tivesse um quaternário aqui, ó, né, ele seria dessa forma, ó, ligado com quatro átomos de carbono. Então esse cara aqui já não é mais terciário, agora é quaternário. Bem tranquilo, bem fácil, bem simples. Isso também vai refletir lá no grupinho funcional, ou melhor, na função orgânica, que é chamada de álcool. Tá? Nós também temos álcool primário, álcool secundário, e parte do pressuposto teórico da classificação do átomo de carbono. Vamos então falar sobre como a gente representa essas cadeias carbônicas. Como é que elas se apresentam para nós? A gente tem a primeira delas, que é a fórmula estrutural simples, onde você vê todos os átomos de carbono e hidrogênio desmembrados. Tá? Todos eles estão evidentes, estão claros, todos lá bem explícitos. Agora, a partir da fórmula estrutural, a gente pode condensar um pouquinho mais,
que já é chamada de fórmula estrutural simplificada, ou até mesmo de condensada, onde a gente já enxuga a quantidade de hidrogênios, tá? Unindo em grupinhos, como por exemplo CH2, CH3. E também nós temos a notação compacta, como eu costumo dizer, que se chama de bastão ou linhas de ligação. Essa forma ela já é um pouquinho mais refinada. Por quê? Porque além de unir esses átomos de hidrogênio e deixar eles ocultos, a gente considera que cada átomo de carbono ele é um ponto. E aí, se eu for considerar cada átomo de carbono é um ponto, a gente coloca eles na forma de zigue-zague, para a gente conseguir diferenciar a quantidade de átomos de carbono. Então, por isso que fica lá aquele zigue-zague, ou até mesmo a forma de colmeia. Isso é muito normal e comum mesmo. Tá? Nós temos também, no tipo de notação bolivarita, ou até mesmo espacial, nós temos vários outros tipos, também como Fischer, ou até mesmo projeção de Newman. Mas esses três primeiros comentados são os mais comuns aqui na química, ou até mesmo lá na biologia. E aí, sobre a classificação da cadeia carbônica, nós temos que, sobre sua classificação, em se tratando das cadeias carbônicas, nós temos que elas podem receber 5 tipos de classificações. A primeira delas é saber se a cadeia ela é aberta ou fechada. Algumas cadeias carbônicas elas são abertas, outras são fechadas, chamadas de cíclicas. Então, por isso, as cadeias fechadas elas formam uma forma geométrica. A gente acaba sendo redundante porque a cadeia fechada ela às vezes forma um triângulo, um quadrado, um hexágono. Depende, então, da quantidade de átomos de carbono. A segunda ideia é de que o carbono, ou melhor, as cadeias carbônicas, elas vêm também ser classificadas como saturada ou insaturada. A cadeia saturada ela apresenta somente ligações simples. A cadeia insaturada ela só apresenta para a gente ligações duplas ou triplas. A terceira ideia é de que o carbono, na forma das cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. As cadeias homogêneas, eu só tenho átomos de carbono e hidrogênios no composto químico, ou se eu tiver átomos diferentes de carbono e hidrogênios, nessa cadeia, ela também pode ser considerada como homogênea, desde que ela não esteja interferindo a ligação entre átomos de carbono. Então, esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eles são chamados de heteroátomos. Então, heteroátomos são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, tudo bem se eu tiver um heteroátomo, desde que ele não esteja no meio da cadeia carbônica. É o que acontece, por exemplo, com as cadeias que são heterogêneas. Eu tenho um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. A outra classificação é saber se a cadeia ela é normal ou ramificada. A cadeia normal ela só apresenta uma série de átomos de carbonos onde não há quebra de sequência. A ramificada ela já possui átomos de carbonos nas extremidades, ou seja, ela quebra a sequência. Então você vê que, por exemplo, você está lá naquela série retilínea e embaixo tem um carbono, ou em cima também tem outro carbono. Isso quer dizer uma cadeia ramificada. Ela possui ramos. É porque o átomo de carbono que está embaixo, ele quebrou a sequência, estava apenas aos lados, na horizontal. Quando você tem carbonos na vertical, tanto em cima quanto embaixo, isso quer dizer que a cadeia é ramificada. E por último, a última classificação é saber se a cadeia ela é aromática ou alicíclica. A cadeia aromática é uma cadeia que ela possui um anel benzênico, ou um anel aromático, melhor dizer, tá? E a alicíclica ela é uma cadeia fechada, porém ela não possui insaturações.
tá? Uma cadeia que, na verdade, ela até pode possuir insaturações, mas para a gente diferenciar essa cadeia aromática da alicíclica, elas podem ser classificadas, por exemplo, segundo a regra de Huckel, tá? Então, existe uma regra chamada de regra de Huckel. A regra de Huckel ele vai dizer, por exemplo, a diferença entre cadeias aromáticas e alicíclicas. Cuidado, tá? Alicíclica não é a mesma coisa que acíclica, tá? Então, são coisas diferentes, tá? Tudo bem? Então, ó, a regra de Huckel são, na verdade, três critérios, tá? Para saber se ela é aromática ou não. Desses três critérios, primeira coisa tem que ser uma cadeia fechada. Dessa cadeia fechada, todos devem possuir carbonos de hibridação sp2. Lembra do sp2? O sp2 ele é sp1, p2. Então ele tem que fazer duas ligações simples e uma dupla, tá? Dessas duas ligações simples e uma dupla, eu tenho então a hibridação do tipo sp2. Então, ó, todos os átomos de carbono têm que fazer essa hibridação, tá? Então, ó, cadeia fechada do tipo sp2 e o última, ele precisa seguir a fórmula que é 4n mais 2 igual a π, tá? Ou seja, n é o número inteiro. Desse número inteiro, que ele precisa ser inteiro, a gente consegue diferenciar se é cadeia aromática ou não. Então, por exemplo, π é das mesmas ligações π. Eu pego a quantidade de ligações π e coloco aqui. Ah, eu tenho 6 tipos de ligações π. Então, se você fizer a conta e der 6, então por isso ó, vai ficar 4n mais 2 igual a 6. Então vai ficar 4n é igual a 6. Esse 2 passa para o lado negativo, vai ficar menos 2. Então 4n vai ser 6 menos 2, 4. N vai ficar 4 sobre 4. Portanto, n vai ficar igual a 1. Ó, 1 deu o número inteiro. Por isso, quer dizer que esse composto orgânico vai ser, então, aromático. Ele vai possuir um anel aromático. Então, por exemplo, se a gente fosse colocar aqui desse cara, ó, é uma cadeia fechada, todos apresentam carbono do tipo sp2. E aí, ó, ligação dupla é uma sigma e uma pi. Uma sigma e uma pi, uma sigma e uma pi. Então, eu vou pegar as pi. Então, a gente conta assim, ó, em dupla, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó. Aí dá justamente essa continha que nós fizemos aqui. Tá certo? Então, quer dizer que esse cara aí, ele vai ser aromático. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Até a próxima. Valeu!